Bom, mas estamos aqui mais uma vez, né, trazendo o carinho da nossa casa de Eurípides, cujo tema hoje é um desafio, já que o tema era livre. Esses temas livres nos faz trazer mais responsabilidade ao que falamos, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio a nós cristãos espíritas. Nós vamos falar sobre o perdão. Não o perdão da boca para fora, o perdão convencional, aquele eu te perdoo, mas você lá, eu aqui. Eu te perdoo, mas Deus sabe o que você fez. Ele não esquece. Isso aí não é perdão. É o perdão incondicional, como Jesus nos colocou. A palavra perdão aparece no Novo Testamento 34 vezes. E aparece na última frase de Jesus na cruz: perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E o perdão sincero ainda, possivelmente, com certeza absoluta, ainda é o grande motivador para que estejamos na Terra, planeta de provas e de expiações. A falta do perdão. Aliás, Chico dizia para a gente que por falta de não sabermos conjugar dois verbos, ainda estamos por aqui. É o verbo amor e o verbo perdoar. Os dois verbos têm que ser conjugados de forma incondicional. O amor verdadeiro, amar ao próximo como você ama a si mesmo, perdoando as suas dívidas. Por isso que naquela prece memorável do Pai Nosso, ele coloca também o perdão como forma incondicional de chegarmos perto de Deus, nosso Pai Criador. Os espíritos de primeira ordem, aqueles chamados espíritos crísticos, né? Não temos dúvida, eles amam tremendamente. Amam tremendamente. Ah, mas falar de Jesus não vale. Então vamos chamar um exemplo mais próximo da gente? Ora, nós temos o exemplo do grande apóstolo de Jesus que nos foi dado aqui como exemplificação do amor, do perdão, da caridade, o médico dos pobres, que esse mês comemoramos mais um aniversário do nosso querido Bezerra de Menezes. É o mês que os espíritas, que as casas espíritas lembram a presença do nosso Bezerra. Amor estava ali estampado, por isso que ele era chamado médico dos pobres, Kardec brasileiro, o apóstolo dileto de Jesus, aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E mais recentemente, até o ano 2002, tivemos o nosso Chico, que exemplificou não só pela sua mediunidade, mas no trabalho do espiritismo cristão, atendendo mães, pais, famílias, filhos, todos aqueles que estavam desacreditados de uma possibilidade de uma vida espiritual, que achavam que tinham perdido os seus entes queridos. E ele perdoou muito, gente. Várias vezes nós já falamos aqui do Chico, das dificuldades que ele atravessou, cusparadas, tapa na cara, xingamentos até de homossexual, foi chamado, fofocas daqui, fofocas dali, envolvendo o seu nome com companheiros ou ex-companheiros de trabalho, como o Valdo Vieira. E ele nunca falou mal de ninguém. E sempre quando se citava o nome dessas pessoas, ele dizia: ele está bem, meu irmão, ele está com Jesus, vamos orar por eles, vamos continuar amando esses companheiros. Nunca falou mal de ninguém, e sempre orando por todos nós. Já que estamos falando do Chico, que é uma pessoa tão próxima da gente, desencarnando aos 92 anos de idade, em 2002, tão próximo, tão pertinho, tão gente como a gente, podemos citar alguns acontecimentos em que o perdão, ou a falta deste, exemplificado pela postura até do nosso Chico, mostrava
para todos nós, seres ainda imperfeitos, como nós somos, né? Emmanuel que diz isso, né? Crianças espirituais que somos, e por isso estamos na Terra. O dia que a gente aprender, começar a engatear nos caminhos do perdão e do amor verdadeiro, poderemos até sermos beneficiados para sair desse planeta, para um planeta onde a violência não é tão forte quanto aqui, onde o amor impera, onde a caridade, o trabalho do bem, as doenças kármicas não existem mais. Chegaremos lá. Aliás, já estamos nesse processo, estamos num processo de regeneração. E segundo os amigos espirituais, no ano de 2054, 2057, a Terra já estará sendo formatada no plano espiritual como um planeta de regeneração. O processo já começou, mas em 2057 ou em 2054, a partir daí, já estaremos entrando nesse processo, segundo os amigos espirituais estão confirmando. Por isso que estão reencarnando, né? Muita gente boa, muitos espíritos, para preparar esse ambiente da Terra, para que possamos ser representantes no espaço sideral, no espaço infinito, como mais um planeta de regeneração. É claro que o amor incondicional ainda não vai vigorar, porque o mal ainda vai existir. O mal ainda vai existir. O egoísmo, a vaidade, o ódio, o rancor, a vingança, que são os grandes inimigos do perdão, né? Os melindres, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, falando do Chico, duas historinhas do Chico retratam como perdoar faz bem para todos nós, ou não perdoar faz muito mal. Aliás, vou abrir um parênteses aí. As universidades de medicina lá de São Paulo, a USP, o pessoal lá de Campinas também, estão fazendo várias pesquisas em relação, e não são médicos espíritas não, muitos são, alguns são, mas a maioria não é não. Mas eles chegaram a uma conclusão, num trabalho de pesquisa realizado por um professor que nem espírita professor médico, que o perdão ajuda a curar, ajuda a tirar tumores, tira as pessoas da depressão. Isso é uma pesquisa recente, saiu em algumas revistas espíritas, em jornais espíritas, falando sobre essa pesquisa, e isso nunca nos, vamos dizer assim, foi uma surpresa para nós, porque nós sabemos que há muito tempo as universidades paulistas já estão à frente de pesquisas, começando pela Dora Encontre, na área da educação, falando de educação espírita. A Dora Encontre foi a precursora disso, né? E a gente gosta muito da Dora quando ela fala da postura que é a mesma de Eurípides, daquela pedagogia do amor, da pedagogia do sentimento, que Eurípides já praticava lá na Velha Sacramento. E ela resgata isso com um trabalho dela de doutorado sobre Pestalozzi, que ainda não conhecemos no Brasil. Não existe livros de Pestalozzi no Brasil. Existem sim algumas biografias, alguns livros que falam rapidamente, né, para os estudantes de pedagogia, de licenciatura, sobre Pestalozzi, mas as obras completas de Pestalozzi, nem pensar. São obras intelectualizadas, obras com... aliás, livros de ideias é difícil de vender no Brasil. Ainda mais obras herméticas como a de Pestalozzi, não iremos encontrar. Tem que mandar vir lá da Alemanha, da França, nem em Portugal, nem aquele português de Portugal, nós iremos encontrar as obras completas de Pestalozzi. Virão da Suíça, da Alemanha, da Áustria, onde existem equipes de pedagogos que estudam ainda Pestalozzi, tentando implantar um projeto que veio há mais de 200 anos atrás. Ou seja, Pestalozzi estava à frente do seu tempo, como Eurípides também estava, muito à frente do seu tempo. Por isso que a gente ainda está estudando Pestalozzi para ser aplicado, porque é a pedagogia do terceiro milênio, é a pedagogia desses espíritos que estão chegando para promover realmente um planeta de regeneração. Então esses médicos paulistas que estão à frente desse trabalho chegaram a essa conclusão, que o perdão cura
E o contrário também acontece. Quando você vai acumulando ódio, ressentimento, mágoa, isso afeta, segundo os médicos, o aparelho gástrico. É o primeiro órgão do corpo humano a ser afetado, o aparelho gástrico. E se isso for levado à enésima potência, aparece o câncer. O câncer. E se isso vem de outras eras, né? Acumulando. Como os psicólogos chamam hoje de... Eles dão um termo de acumular ressentimento. Eles têm um termo, gente, esqueci agora. Somatizar, né? Os psicólogos usam muito esse termo. Está somatizando. Então é aquela pessoa que vai escutando, recebendo e não fala, não joga para fora. Ressente, fica lá com ele, dentro dele. Ele não libera. Aquelas pessoas escandalosas que falam alto, reclamam, essas ainda estão colocando para fora, né, os seus ressentimentos. Mas tem aquele que fica caladinho, que é mais humilde, tem vergonha até de reclamar, de falar, de chamar atenção, e fica somatizando aquilo tudo. Na mediunidade isso é muito comum, porque o médium, aliás, todos nós somos médios, né? Falar de mediunidade é falar de todos nós, porque todos nós somos médios, um em maior grau ou menor grau, segundo Kardec fala. Tem gente que acha que não tem, porque é tão pequenininho, né? O grau de percepção, até de intuição, acha que não tem, mas tem. Todos nós temos. Então, é como uma esponja. Você vai acumulando água naquela esponja, até que chega um ponto que ela fica completa, não dá para absorver mais nada. É assim que nós nos comportamos no dia a dia. Aí aparecem as doenças que os psicólogos e os psiquiatras estão rotulando como doenças psicossomáticas. Doença psicossomática é falta de perdoar, de perdão. Então, quando começarmos a exercitar o perdão incondicional, aí vocês repararão melhoras até no seu organismo, no seu perispírito. Aqueles miasmas irão sair. E essas são as duas historinhas do Chico que eu vou contar. Uma eu já contei aqui há muito tempo. Há muito tempo falando do Chico aqui, eu contei essa historinha. Mas sempre tem gente nova que chega, não ouviu, eu vou repetir. É a história que ele estava indo para o trabalho. Na época ele não estava ainda em Uberaba, estava em Pedro Leopoldo. Trabalhava numa fábrica de tecido e tal, lá, mexia lá com... Ele era um operário muito simples, estava começando as atividades e não queria chegar atrasado ao compromisso, estava começando a trabalhar naquela fábrica. E ele já trabalhava naquela época na mediunidade. Foi aos 17 anos, ele já estava trabalhando com a mediunidade, dentro do espiritismo. Então, ele tinha seus 22, 21 anos. Então, apressado para ir ao trabalho, só pensando em não chegar atrasado, faltava 5 minutos para as 7 horas. Ele passa na calçada e uma senhora que ele ajudava muito no receituário, com o doutor Bezerra, receituando. Ele viu aquela senhora na janela, a senhora acenou para ele. Ele também devolveu o aceno e ela falou: Chico, eu não estou passando bem, eu preciso de uma receita. Será que você poderia vir aqui em casa para dar uma receita para mim? E o Chico falou: não, minha senhora, agora não dá. Eu vou começar a trabalhar, falta 5 minutos e a distância é um pouco grande, então eu tenho que me apressar. Ela, não conformada com a resposta do Chico, botou a cabeça na janela e falou para ele: Chico, vá para o inferno. Aquilo chegou no Chico como uma seta, uma flecha envenenada, e atingiu o Chico. Ele sentiu, como se fosse um tiro pelas costas. Ele sentiu o baque. Alguns passos à frente aparece Emmanuel, o obsessor. A gente chama que era o obsessor do Chico, né? Aparece Emmanuel ali: Chico, olha só, olha o que aconteceu com você. Olha como é que você está. Porque ele ficou arrasado. Olha como é que você está guardando rancor. Você sentiu o rancor, está guardando mágoa. E hoje à noite nós temos um trabalho mediúnico. Tem livro para escrever. E não vai rolar, claro, né? O Chico daquela maneira, o trabalho não ia acontecer.
volta lá, esquece o trabalho, volta lá, dá a receita para a senhora e depois volta para o trabalho. Aí deu meia volta, subiu lá a escada. A moça, quando viu o Chico, ficou toda, né, envergonhada. Ah, Chico, você voltou. Tá, eu voltei, que eu sei que a senhora está precisando da receita, né? Vamos ver o que está acontecendo, se o doutor Bezerra nos ajuda. E ela precisava mesmo do remédio, que ela estava muito ruim. E Bezerra, lá através dele, botou lá a homeopatia que ela precisava. O Chico entregou a receita, ela abraçou, beijou o Chico. Aí quando o Chico foi embora, ela bota a cabeça pela janela e diz: vai com Deus, Chico. Aí uma outra seta, não envenenada, mas cheia de amor, substitui aquilo tudo que estava contaminado no perispírito dele. Ele se sentiu leve, segundo ele conta, quase foi levitando para o trabalho, né? Cheio de felicidade, e o trabalho à noite foi uma beleza. Foi uma beleza. Então você diz: ah, mas o Chico não tem ódio, não tem rancor. Não tem ódio, não rancor como nós temos, mas tem ressentimentos, tem milindres, como nessa segunda história que eu vou contar. E muitos espíritas conhecem, porque todo mundo aqui já leu vários livros biográficos de causos, né, do Chico Xavier. Um deles é daquele cachorrinho, não esse último que ele teve, que diziam que esse cachorro era até espírita. Na hora do culto ele era o primeiro a chegar, o culto das 9 horas, ele chegava, ficava lá, era o primeiro a aparecer para assistir o culto do Chico. E às vezes o Chico fazia o culto do lar sozinho, hein? Tem gente aí que acha: ah, não vou fazer culto do lar porque não tem ninguém para fazer. O Chico fazia com o cachorro lá, cachorro espírita. A gente dizia que ele era espírita. Não latia alto, respeitava a hora do culto, do passe, do tratamento lá do centro, que a casa do Chico era do lado do centro da prece. Então ele não latia alto de noite, não, ficava quietinho lá no lugar dele. Era um cachorro espírita, foi o único que eu conheci na vida. Então era um dos primeiros que ele teve, um cachorro feio que ele pegou na rua, todo doentinho, e ele estava muito doente, estava para desencarnar, puxando da perna. O Chico às vezes levantava de noite para arrumar lá o paninho, para botar um cobertorzinho em cima dele, e a secretária, uma das secretárias do Chico, que ajudava ele lá a limpar a casa, fazer comidinha, viu que o Chico estava muito triste por causa desse cachorro. O Chico não dormia direito, não comia direito por causa do cachorro. E ela botou veneno na comida do cachorro para matar o cachorro e libertar o Chico daquele problema. Ela fez isso com muito carinho. Botou lá carinho. Diz ela, fez com muito carinho. Botou lá o venenozinho lá e o cachorro apareceu todo lá, abanando o rabo. E o Chico: ah, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele tinha recebido na véspera. Você sabe que o Chico não guarda presente, né? Ele recebe com essa mão e dá para outra. Eu não vi, mas companheiros da casa do Eurípides, os irmãos Bordalo, já viu ele recebendo uma caneta de ouro. E diz: ah, fulano de tal, a caneta que você precisava para anotar as suas comprinhas, caneta de ouro. E a pessoa entregando, olhando aquilo. Relógio de ouro, a mesma coisa. Minha senhora, aqui um relógio para a senhora tomar o remédio. Relógio de ouro. Ele não guardava nada disso, gente. Aliás, o que se recebe de graça tem que devolver de graça. Ele nunca ficou com nada. O Chico desencarnou com o salário mínimo do Ministério da Agricultura, profissão datilógrafo. Foi esse o salário da vida inteira. Tudo que ele recebeu da mediunidade em livros, em doações, ele passava adiante para casas espíritas, para orfanatos, asilos, para a FEB, para divulgar o espiritismo no Brasil. Ele não ficou com nada. Por isso que a mediunidade do Chico é respeitada até mesmo por aqueles que não são espíritas. Basta ver as fotos e os vídeos no dia do seu enterro. Tinha padre, tinha freira, tinha muçulmano, tinha judeu, tinha tudo que você possa imaginar ali. Porque ele era amado por todos, pelo seu despreendimento material. Então, até um cachorro ele sofria. Até a formiguinha, lembra da formiguinha? Que ele tinha pena de... O pessoal queria botar fogo lá no formigueiro, pisar no formigueiro. Não faça isso com as minhas irmãzinhas, não. Até as formiguinhas ele protegia. E imagina um cachorro, que era amigo dele já de vários anos. Então, quando o cachorro veio lá, já
quase desencarnando lá, ele chorando, tirou um cachecol que uma senhora de uma visita ilustre, uma senhora riquíssima do interior de São Paulo, deu para ele, comprou na Itália, cachecol super bordado, cheio de coisinha. Ele enrolou o cachorro naquele cachecol, protegeu, aí o cachorro morreu, e chorando, levou envolvido naquele cachecol até o final lá do terreninho dele, lá no quintal, com as próprias mãos cavou o buraco e chorando enterrou o cachorro, chorando. E no dia seguinte, uma vizinha, muito chateada com a história, chegou para o Chico e falou: Chico, esse cachorro não morreu de morte morrida, não. Aí o Chico se assustou. Foi a dona fulana de tal que botou veneno porque você estava sofrendo muito. O Chico ficou muito triste. Muito triste. Muito triste. E aquilo ficou pesando nele. Tal qual aquele fenômeno que não foi provocado por ele, naquela história anterior não foi, mas essa ele criou a atmosfera fluídica de melindre, de desgosto, não de vingança, ódio, falta de perdão, mas ficou magoado com a senhora. E a senhora se justificou, e ele tentando perdoar e não conseguindo. Aí chega de novo o obsessor dele, que é o Emmanuel, fala: olha, isso aí vai perturbar a nossa reunião de hoje. Era uma sexta-feira à noite é o dia da psicografia, vai perturbar a nossa reunião. Tem que dar um jeito de resolver isso aí. Mas como é que eu vou fazer? O cachorrinho não merecia morrer daquela maneira. Olha, eu vou te dizer o que Jesus poderia falar para a gente nesse momento. Foi o que ele recomendava na época: amar os inimigos. Mas como é que eu vou amar? Como é que eu vou fazer? Olha, tente fazer alguma coisa que os dois saiam felizes dessa história aí. Tem que resolver. Você vai ter que resolver isso aí. Aí ele ficou pensando e descobriu que aquela senhora, que era costureira, queria muito uma máquina de costura nova. Ele foi então para Uberaba, usou um dinheiro que ele não tinha, fez aquele crédito das Casas Bahia, né? Perder de vista, com o dinheiro dele, de salário mínimo, não dava, né? Então fez lá um crediário e trouxe uma máquina de costura para aquela senhora. Quando aquela senhora viu, e Chico, é minha, essa máquina é minha, eu dou com todo carinho, com todo amor para você. Aí ela mais uma vez envolveu o Chico com muito amor, e diz Emmanuel, do coração e da boca daquela senhora saía raios dourados que envolveram o Chico, o perispírito do Chico, sugando aquelas últimas emanações de mágoa que ele ainda tinha com aquela senhora. E ali conseguiu perdoar, se sentiu leve mais uma vez e pôde fazer o trabalho mediúnico, porque a falta de sintonia do médium com os espíritos, até mesmo do Chico, pode prejudicar o trabalho, com certeza. O trabalho não rola. Então o Chico, que é o Chico, acontecia tal coisa. E imagina a gente que não só por palavras ou por gestos, mas por pensamentos, ferimos muitas pessoas, magoamos muitas pessoas, pela falta do perdão. Se isso aconteceu com o Chico, com o cachorrinho, imagino com pessoas. A gente vive com muitas pessoas, isso inclusive dentro da casa espírita, que foi até tema de uma outra palestra que a gente fez aqui. Se até dentro da casa espírita acontece tais melindres, imagine dentro da nossa casa também. Começa lá, começa tudo lá dentro. E esses problemas acontecem porque a falta de perdão gera esses melindres, leva ao ódio, leva à vingança, e existe problemas sérios. Basta ler os livros espíritas, os chamados romances de Rochester, Vingança do Judeu, Herculano, O Sinal da Vitória, esses livros de Herculano e outros também de Emmanuel, da época romana, que mostra, né, as fofocas, né, aquele conluio
para derrubar um, para tomar o poder, para poder casar com um, desmanchar o casamento para pegar a fortuna do outro. Era um negócio sério. E parece que o tempo não mudou, né? O tempo não passou, só mudou o cenário, só mudou a época, os séculos. Parece que ainda estamos no mesmo contexto, só o cenário que mudou. Então, algumas pessoas dizem assim: pô, Marcos, você falou que isso também acontece, esses problemas acontecem dentro da casa espírita. Acontece. Dentro da casa espírita existe melindres, panelinhas. Tem panelinha. Toda casa espírita grande tem panelinha. Sinto falta do Eurípides quando era pequenininho, aquele ovinho. Só tinha o térreo lá, todo mundo se conhecia pelo nome. Isso, o Eurípides cresceu, o Eurípides está nesse contexto aí, gente. Ah, mas, é claro, eu trabalho na evangelização, eu me dou mais com o pessoal da evangelização, o pessoal da quentinha se dá mais com o da quentinha, o pessoal da mesa mediúnica se dá mais com a mesa mediúnica, até no final do ano tem a confraternização, tem amigo oculto, tudo bem, mas isso não é panelinha. Isso não é panelinha. Panelinha é quando fica aqueles fofoquinha, fuxiquinho daqui, dali e tal. Isso existe, gente. Isso existe, infelizmente. Aí você vai dizer: mas como é que Deus, o mentor da casa, permite tal coisa? Então, à luz da doutrina, vamos explicar isso aí. Por que tem melindres e panelinhas? Porque a pessoa que não frequenta a casa espírita, ou que não é espírita, vai dizer: bom, se aquela casa está escrito lá, casa espírita, é porque ela é protegida por Jesus, por Deus, nosso Pai Criador. Claro que é. Mas todos nós, quando reencarnamos, temos um processo em que estamos em provas ou expiações para resgatar o nosso passado delituoso. E por isso, começando dentro do nosso lar, recebemos os inimigos reencarnados pelo esquecimento, graças a Deus. Mas a família como um todo, na sua grande parte, isso está nos livros de Kardec, André Luiz, Emmanuel. Na grande parte do contexto familiar, nós encontramos ali inimigos reencarnados, que pela bênção do esquecimento teremos uma nova oportunidade de amá-los. Na casa espírita, a mesma coisa. Inimigos se reencontram aqui. Aqui não é só local de amigos, não. Mas como isso, Marcos? Tem inimigo na casa espírita? Calma, vamos explicar à luz de Kardec. Quando estamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório, os dois inimigos se encontram arrependidos, querem dar um jeito naquilo ali. Olha, chega de discussões, vamos dar um termo a isso aí. Vamos nos reencontrar na Terra numa casa espírita. Desde a mocidade estaremos juntos lá. Desde a evangelização nós vamos nos reencontrar e, quem sabe, agora selar o nosso amor, a nossa união definitiva. Reencarnam, esquecimento total do passado, as pedras rolam e se chocam, né? Já dizia o meu velho pai: as pedras rolam, mas se encontram. E os dois se encontram lá, às vezes futuro casal, marido e mulher, grandes amigos, mas trazendo ainda na memória espiritual um certo desalinho em relação às ideias, à postura, à forma de falar, à forma de fazer daquele companheiro. Mesmo dentro da doutrina espírita, estudando Kardec, evangelizando, fazendo palestras, na mesa mediúnica, eles não se dão, mas se toleram. Até que chega um dia que chega a desavença, a discussões, até a saída do companheiro da casa espírita. Ora, isso acontece em todas as casas. Aqui, por acaso, isso nunca aconteceu? Claro que sim. Claro que sim. Trabalhador, pau para toda obra, como se diz. Qualquer trabalho, ele está lá. Vai começar às 8, 6 ele já está lá. De repente desaparece, não da casa espírita, do movimento espírita. Por quê? O que é que aconteceu com aquele companheiro? Um melindre.
Alguém falou mais alto com ele. Alguém reclamou alguma coisa. O dirigente viu que aquela conduta não estava correta, era errônea. A função do dirigente, do presidente da casa, com amor e carinho, abraçar, envolver. Já dizia Paulo, né? Sim, sim, não, não. Olha, vamos conversar, não é assim. Vamos fazer diferente. Essa maneira que você está fazendo não é ideal. Não, ele chamou minha atenção. Olha, gente. Mas isso não é de agora. Não foi aquele momento. A bola de neve já estava crescendo desde outras eras, desde outras épocas. Então, a memória do Espírito fala mais alto. Mesmo com a bênção do esquecimento, porque nós sabemos que mesmo que eu não tenha conhecido vocês, ou que vocês não tenham conhecido outras pessoas, existem afinidades. Tem pessoas que a gente nunca viu e vê pela primeira vez, tem uma afinidade muito grande. E outras que a gente nunca viu e não quer ver nunca mais. É uma vez só, chega. Você não precisa nem se aproximar. É perispírito com perispírito. E não está rolando. Você não conversou, você não sabe quem é, de onde veio, mas bateu o olho, isso aí não vai dar certo, não. Não tem isso. A gente ainda é imperfeito, a gente sente essas coisas. O ideal é que não acontecesse isso, né? É que a gente amasse todos, mas ainda isso não acontece com a gente. A gente ainda está naquele estágio, segundo Emmanuel, nos primeiros, ou o primeiro degrau da escada infinita dessa evolução espiritual. Está no iniciozinho, no primeiro degrau lá, subindo, engatinhando. Por isso que a gente ainda vai ter que lidar com esses problemas. E é característico de um planeta como a Terra. Um planeta de provas e expiações, de choro e ranger de dente. Então entendam, o perdão traz uma profilaxia ideal para o espírito e para o corpo daquele que está encarnado. Porque quando a gente também desencarna, a morte não muda nada não, pessoal. Não, no plano espiritual, iremos ser o que somos aqui. A morte não vai dar um passe de... Agora acabou tudo. Os problemas, os teus vícios, as suas dificuldades. Não é assim não. Os problemas que deixamos, as discussões, a falta de amor, a falta de caridade, ou até mesmo atos que ficaríamos envergonhosos de lembrar, que realizamos lá atrás, no passado muito, muito distante, que ainda ficaríamos envergonhados. Puxa vida, eu fazia isso. Ainda faz, de maneira diferente, mas ainda faz. Então a gente tem que se reconciliar. Jesus dizia uma frase muito interessante sobre a reconciliação, para que nós fizéssemos isso enquanto o nosso inimigo ainda estivesse vivo. E uma vez fiquei envergonhado. Era aniversário de uma casa espírita lá em Jacarepaguá. Fizemos uma mesa redonda e o tema era: você já perdoou hoje? O tema era esse. Aí começaram, a gente ficava no centro, né? As pessoas em volta, uma casa pequena, dava para fazer isso. E a gente ficava então fazendo um debate. Eram 3 pessoas falando sobre perdão, amor ao próximo. E aí o tema central da reunião, que depois dava direito lá ao aniversário da casa, bater parabéns, né? Cantar parabéns, comer o bolo e tal. E antes tinha esse pequeno culto. E a pessoa falou: você já perdoou hoje? Todo mundo: já perdoou. Todo mundo, isso é automático. Já perdoou? Já. Falta alguém para você perdoar ainda na sua vida? Aí eu tremi. Isso aí já tem algum tempo, essa reunião. Tremi. Tinha 3 pessoas que eu precisava pedir perdão. A pessoa talvez nem soubesse que tinha sido ofendida, mas aquilo estava me machucando, porque uma aconteceu na época a gente era adolescente, outro um tempo depois, outro é um amigo de infância. Então, depois daquela reunião, eram 3, só está faltando um ainda.
Um ainda que eu não consegui perdoar, e eu sei que a culpa é minha. Eu preciso chegar até ele, porque a gente nem se fala mais. Ele nem mora muito longe da minha casa, mas há quase 40 anos nós passamos um pelo outro e nenhum fala com o outro. 40 anos se passaram. E eu tinha um carinho muito grande. Mas isso tudo aconteceu, ele nem deve saber o porquê, como isso aconteceu. Foi por problemas entre as duas mães, a minha mãe com a mãe dele. E a gente entrou no meio, e a minha mãe falou: você não vai falar mais com ele, não. E aí a gente se mudou, né? E ficou isso aí. Não falamos mais. Era pequeno, tinha 8 ou 9 anos. E aquilo nunca saiu da minha memória. O que é que eu tenho a ver esse problema da minha mãe com a mãe dele? Minha mãe vai ter que resgatar isso com a mãe dele lá algum dia, vai ter que se encontrar, serão irmãs, vai se encontrar na casa espírita, sei lá, no futuro. Mas eu fiquei no meio dessa brincadeira aí, e até hoje eu quero pedir desculpa a ele, mas eu não tenho coragem, porque já passou o tempo. Olha só, já passou o tempo. E ele está vivo ainda, e eu também. Vai enquanto ainda há tempo, quer dizer, enquanto vocês ainda estão vivos. Não deixa isso para depois, porque a bola de neve pode crescer e as complicações serão maiores. Ele talvez também queira pedir perdão, ele talvez queira, eu também, e a gente às vezes passa na rua e a gente não se fala. Então nessa reunião, nesse encontro, eram 3. 2 eu cheguei, falei que era mais fácil, a situação era mais fácil. Eles até brincaram, e eu nem sabia disso, né? Mas eu estava pesando, precisava falar com vocês. E eu já tinha até esquecido esse negócio aí. A gente era adolescente, isso aí não tem nada a ver não, rapaz. Aí me deu um abraço, como aquele que o Chico recebeu, e eu fiquei feliz da vida, mas ainda resta um. Eu não sei a vida de vocês. Eu não sei a vida de vocês, mas reconcilie-se com o perdão enquanto há tempo. E olha que eu tenho quase 36 anos de doutrina espírita, evangelizador, palestrante em algumas casas que me aceitam, né, para falar do evangelho, mas falar uma coisa é fazer a outra, né? Eu não estou fazendo isso, falta um ainda. Ah, você vai dizer, mas é pouco, eu tenho 15, eu tenho 30, falta umzinho, mas está pesando. Então, se isso, uma pessoa imperfeita como eu, que não tem mediunidade, como a gente costuma dizer, mas mediunidade a gente tem, eu costumo dizer que a minha mediunidade é igual essa mesa aqui. Eu não vejo, eu não ouço, eu não escrevo, eu não falo, mas eu sei que existe tudo isso que eu estou falando. Eu tenho fé nisso tudo que eu estou falando. Acredito na doutrina espírita, no Consolador prometido. E assim mesmo ainda me falta coragem de chegar na pessoa 40 anos depois e falar: você me perdoa? A mãe dele já desencarnou, a irmã está muito doente, e ele deve ter, ele era mais velho que eu, 2 anos, deve estar com 57, 58 anos, ainda está vivo, gente. Ainda eu tenho chance. Então é isso que eu quero mostrar para vocês, porque o perdão incondicional, ele é importantíssimo para a nossa evolução espiritual, tanto para o encarnado como para o desencarnado, porque isso também vai ser cobrado no plano espiritual. Eu repito, a morte não muda nada, e o fato de eu ser espírita, diretor da casa espírita, evangelizador, palestrante, serei mais cobrado do que os outros. Serei muito mais cobrado. Como no livro Voltei. O livro Voltei, se vocês relerem o livro, quem já leu, releia. Quem não leu, leia com urgência. É a vida espiritual de um dos maiores presidentes da casa espírita, da Federação Espírita Brasileira. Riquíssimo, família rica, fazia o bem, distribuía tudo que podia aos pobres, mas ainda era muito vaidoso, muito orgulhoso. Frederico Figner, os mais antigos devem lembrar, Frederico Figner. E chega no plano espiritual, sou presidente da FEB, né? Vou ser recebido pelos amigos espirituais. Qual não?
Cara, quando ele viu a situação dele, ele ficou envergonhado. Ele pensou que ia ser recebido com banquetes celestiais, rosas caindo lá do céu, flores perfumadas. A vaidade dele, o orgulho, colocou ele no devido lugar. E todo o livro fala sobre isso. A dificuldade com que ele chegou no plano espiritual e a luta para vencer as suas dificuldades. E ele teve tudo isso para fazer enquanto era vivo. Eu me lembro de uma senhora na antiga USERJ, que agora é CERJ, né? Era uma cozinheira, era cozinheira. A gente ia para aqueles encontros. Pena que o meu tio não está aí hoje não, né? Meu tio é muito comigo. Meu tio não saía de lá. Aí ele conhece, já desencarnou essa senhora. Ela ficava lá no final lá da cadeira, igual assim, já conhece o auditório do CERJ, né? Aquele auditório que vai assim. E lá no final ela ficava sentada lá atrás, esperando a hora do almoço, para dar uma requentada, mas já estava pronto já. Então ela ficava lá sentada, escutando. E como ela ficava muito cansada, que ela chegava cedo para fazer comida, ela dormia. Quase todas as palestras e estudos, ela dormia e só acordava 15 minutos faltando para fazer a comida. Então ela levantava, ela acordava no automático. Levantava, chegava na cozinha, que chegava lá o pratinho quentinho, esperando a gente. Mas sempre ela ficava lá atrás. E aí ela desencarna e chega numa reunião mediúnica na própria USERJ. E diz tudo, mas minha irmã, a senhora está muito bem, né? Os diretores lá da reunião, os médios conversando com ela, né? A senhora está muito bem? Puxa vida, que beleza, né? Ah, eu ficava lá atrás dormindo, mas o meu espírito ouvia tudo, e eu fazia tudo que vocês mandavam. E o pessoal que mandava fazer não fazia, né, cara? Aí a diferença, era uma simples e humilde cozinheira, era analfabeta, descendente de escravos, ficava lá atrás, uma senhora forte, e fazia caridade com todos que estavam ao seu redor. Praticava tudo o que a gente falava, que recomendava. E a gente, quem sabe, se a gente ainda for recebido no hospital de Eurípides, que é aquele hospital onde tem uma ala só para os espíritas falidos nas suas intenções, dos seus planejamentos reencarnatórios, eu já ficaria aliviado. O trabalho que ele realiza lá, principalmente com os médiuns que se desviaram do caminho, ou aqueles grandes trabalhadores que por melindres caíram fora do trabalho, é uma ala só para esses problemas. É um hospital que atende todos, Hospital Esperança, mas tem uma ala lá que é só para os médiuns perturbados, espíritas perturbados, que nem a gente. Então, se eu for para lá, eu já fico contente, que todo mundo quer ir para o nosso lar, né? E não é bem assim também não é assim que funciona o negócio não, né? O merecimento é proporcional ao trabalho realizado no bem. Não é porque a gente leu o nosso lar, ficou contente, né? Aliás, outro parênteses aí, quem pensa que vai encontrar o nosso lar do livro lá do André Luiz, vai ter uma grande decepção. O nosso lar mudou para melhor, não é mais aquele não, que no plano espiritual as coisas evoluem também. Os prédios não são mais aqueles, os locais de acolhimento, o local de refazimento, aquele lago que ficava escutando músicas celestiais, as coisas mudaram lá. O plano piloto já é outro, também evolui no plano espiritual. Não é aquele nosso lar da década de 40, quando veio o livro, né? A Prelo, né? Saiu do Prelo e veio para ser vendido nas livrarias. É um outro nosso lar, com espíritos mais proativos, mais evoluídos. Então a nossa distância fica um pouquinho, né, longe. E o nosso lar está pertinho da Terra, né, na crosta terrestre. Se não me engano, é do lado do umbral, porque quando eles falam que vão fazer uma campanha para trazer aqueles espíritos, né, que estão caídos lá no umbral, ele sai, parece por um galpão, né, levanta um galpão, desce a escada, vai por ali, rapidinho estão no umbral. Então o nosso lar está pertinho da crosta terrestre. E quanto mais longe da crosta terrestre, maior é o nível espiritual, né, dos estratos, né, dos espíritos que lá habitam. Então, se por acaso for para o nosso lar, parabéns. Eu, pelo menos, se eu chegar no hospital,
pegar uma vassourinha lá para ajudar Eurípides, lá em qualquer setor, já fico tranquilo, porque eu não sei se eu vou desencarnar perdoando esse companheiro. Eu ainda estou tentando, mas eu não sei explicar. É uma coisa que não é só egoísmo, vaidade, orgulho. Eu sei que tem tudo isso aí misturado. E ainda tem a doutrina para me ensinar, mas eu vou vencer, eu vou ter que vencer isso aí. Ah, você vai se humilhar, que seja humilhado, que eu seja humilhado. É igual aquele negócio, eu sei que eu estou errado, eu sei que você está errado também, mas vamos esperar o primeiro que vai chegar para pedir perdão. Aí ninguém vai chegar, né? Que ele deve ser também problemático nesse setor, como eu também sou. Então alguém tem que tomar iniciativa. Essa é a história de vida dos obsessores para conosco. Nem eles, nem nós perdoamos. Hoje eles são obsessores, mas lá atrás quem foi a gente. E pela lei divina, conforme a gente vai reencarnando e desencarnando, os papéis vão se invertendo. Um dia a gente vai desencarnar e eles vão reencarnar. E se a gente não perdoar, faremos hoje o que eles estão fazendo conosco. Então, se temos obsessores, e todos nós temos, todo mundo aqui tem obsessor, porque estamos na Terra. Acabei de falar, planeta de espíritos imperfeitos, que não sabe perdoar, não sabe amar. Se todos estão na Terra, é porque boa coisa não foi lá atrás. E traz obsessores, sim. E o melhor antídoto para combater os obsessores não é só estar na casa espírita, não é só ler livro espírita, não é só tomar passe e nem água fluidificada. Isso ajuda? Ajuda. Mas o que vai afastar é você amar, trabalhar com os chamados assistidos da casa espírita, que é uma balela. O assistido somos nós. Não é a pessoa mais pobrezinha que vem aqui pegar os mantimentos, cobertores. O assistido somos nós. Esse negócio é balela. Os assistidos da casa espírita. O presidente, o diretor, o evangelizador, o médium são os maiores assistidos. Nós que estamos aqui. Nós somos os maiores assistidos da casa. Então, trabalhar com esse pessoal. O Chico falava, se quer realmente evoluir, quer trabalhar para resolver o seu passado delituoso, trabalhe no campo social. Por isso que ele recomendava a todos os médios da nossa casa de Eurípides, e aqui também, porque a nossa casa veio daqui, que para ser médio trabalhador, tem que ter uma tarefa social na casa. Tem que ter uma tarefa social. Se você lidar com o próximo, aquele mais carente, não só no aspecto econômico e social, no aspecto moral, no aspecto ético, social também, que ele seja abraçado, converse, a reunião de atendimento fraterno. Vamos lidar com as pessoas. O Chico foi claro, ele não colocou uma segunda condição, não, só deu essa: trabalhar com aqueles que chegam à nossa casa espírita, assistência fraterna, tentar mostrar a ele que a reforma íntima é possível. E quando a gente trabalha nessa linha, o primeiro a ser beneficiado somos nós, mas nós temos que botar a mão na massa. Claro que vir aqui, tomar passe, tomar água fluidificada ajuda muito, melhor do que ficar em casa vendo filme, batendo papo, vendo novelinha, fofocando aqui e dali, passeando no shopping. Claro que é melhor estar na casa espírita, mas tem que haver um complemento. Tem que haver um complemento. O trabalho no bem, com o próximo mais próximo. Aquele talvez que a gente tenha, encarnações passadas, deixado de lado, desamparado, desviado do caminho do bem. Hoje ele aparece numa outra condição. Às vezes aparece na nossa casa, como filho, como marido, como esposa. Daí as contradições, as discussões. Então isso a gente tem que trabalhar muito. Temos que trabalhar muito. E para chegar ao perdão inconteste, incondicional, temos que ter estágios de experiências. E a casa espírita oferece isso. Ninguém vai sair daqui perdoando todo mundo. Isso não existe. Milagre não existe.
Nós vamos sim treinar esse perdão. É uma conquista, é um exercício diário. Vamos errar aqui, vamos acertar ali, mas vamos estar evoluindo. Ninguém vai sair aqui amando todo mundo, perdoando todo mundo. Isso não existe. Mas é um trabalho. E a Casa Espírita oferece as ferramentas para atingir esse estágio. Então, em breves encarnações, não na próxima, mas em breves encarnações, exercitando o amor, praticando o bem, como o Chico recomenda, chegaremos a esse estágio evolutivo. O nosso tempo já está acabando. Fica aqui então a nossa palavra para reflexão, que possamos realmente, na noite de hoje, refletir nas nossas tendências, nas nossas dificuldades e com alguns chamados inimigos que nós tenhamos, que possamos aos poucos trabalhar o nosso eu interior para ter coragem de chegar a Ele e dizer: meu amigo, me perdoe. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.